Oi, gente, estamos aqui de volta para mais uma das nossas aulas do nosso curso de escatologia. Se você tem gostado dos nossos cursos, não esquece de deixar aí seu like, de compartilhar esse vídeo, mandá-lo para muitas pessoas, de se inscrever no nosso canal também para assistir os nossos outros vídeos que estão lá. Antes da gente entrar no assunto de hoje, ou começarmos o assunto de hoje, nós vamos falar de umas dúvidas que nos foram enviadas, né? Pessoas que estão assistindo as nossas aulas tiveram dúvidas e enviaram. Então foram 3 dúvidas que chegaram. A primeira em relação ao juízo final. A igreja vai passar pelo juízo final? A segunda dúvida diz respeito à possibilidade de conversões durante a grande tribulação fora de Israel. E a terceira é se o diabo e seus anjos e demônios, se eles sabem de todas essas profecias que estão previstas contra eles. Então vamos responder as perguntas. Em relação ao juízo final, nós vamos falar muito detalhadamente sobre o juízo final em algumas aulas para frente. Na realidade, todos comparecem diante do tribunal de Deus. Isso é bíblico, a Bíblia fala que todos comparecem diante do tribunal de Deus. Mas a igreja, embora compareça perante esse tribunal, ela não será julgada. Aqueles que seguiram a Cristo, não será julgada pelo juízo final. Mas nós vamos explicar isso com mais detalhe quando chegarmos lá. Por que a igreja estará lá perante o tribunal, mas ela não vai passar por julgamento. A segunda questão que foi levantada, né, em relação à salvação. Existe, embora nós já esclarecemos aqui, mostramos claramente que o período da última semana de Daniel é um período destinado a um tratamento de Deus com Israel, especificamente para Israel. Isso não quer dizer que pessoas que estão em outras partes do mundo não poderão ainda se converterem, ainda receberem o Senhor e se converterem. É uma conversão um pouco mais complicada, porque ela vai passar, né, por um processo de ter que se rejeitar o sinal da besta. Lembramos que durante a última semana de Daniel, todas as pessoas só poderão comprar ou vender mediante a terem o sinal. Há um sinal na sua mão direita, na sua fronte, o sinal da besta. E a Bíblia nos ordena a rejeitar esse sinal. Então, pessoas que estiverem passando pela grande tribulação e que se converterem, elas terão que rejeitar o sinal da besta, e uma vez rejeitado o sinal da besta, elas terão sérios problemas com isso. Então não será uma conversão fácil, né? Muitos creem, né, e eu creio muito nessa possibilidade, que todos aqueles que aparecem, né, de todas as tribos, raças, nações, pessoas que ninguém poderia contar, e que aparecem no capítulo 7 de Apocalipse, são pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Uma vez que o arrebatamento da igreja é marcado a partir do capítulo 6, a partir do momento que os mortos em Cristo recebem vestes brancas, recebem o corpo glorificado, ressuscitam primeiro, e juntamente com ele nós que estivermos vivos somos levados ao céu, como Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 4. Então que esse momento de Apocalipse 6 seria uma marca de que chegou o momento do arrebatamento da igreja, e que o grupo de Apocalipse 7 já não é um grupo de arrebatados, é um grupo de cristãos que foram salvos durante a grande tribulação, que receberam o Senhor durante a grande tribulação. Então essa salvação vai acontecer. Será possível essa salvação ainda durante o período da grande tribulação. E em relação ao diabo e seus anjos saberem tudo isso que está previsto contra eles. Bom, eles conhecem isso,
perfeitamente. O diabo sabe mais a Bíblia que qualquer um de nós. Ele conhece isso profundamente. Então eles sabem esse destino. Mas existem dois aspectos que a gente poderia ressaltar a esse respeito. O primeiro aspecto diz respeito ao fato de que Satanás odeia o ser humano. Ele odeia o ser humano a ponto de, mesmo ele sabendo o destino que está reservado para ele tentar levar o máximo de gente com ele para esse destino. A outra questão diz respeito a ele mesmo, talvez alimentar alguma ilusão de que poderá triunfar. Eu me lembro de uma cena do filme O Advogado do Diabo, que é uma cena interessante. Já no final, depois que o diabo se revela como diabo, e o personagem, que eu não me lembro o nome, mas o personagem do Keanu Reeves, que é o protagonista, num determinado momento fala com o diabo assim: mas na Bíblia você perde. E aí ele fala assim: mas quem escreveu a Bíblia? Ou seja, ele está dizendo assim: eu perco na Bíblia porque o autor da Bíblia é o do outro lado. Então ele escreveu que eu perco, mas não quer dizer que eu vou perder. Então, essas duas questões aqui podem ser abordadas nesse sentido. Tanto que o diabo, mesmo sabendo do seu destino, ainda tem a ilusão de querer reverter esse destino, e principalmente por ele detestar os seres humanos, ele vai continuar agindo até o final para levar o máximo de seres humanos com ele. Se ele tiver que ir para o lago de fogo e enxofre, levar um bocado de seres humanos juntos. Então, em relação a essas dúvidas que foram levantadas, é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho, já no capítulo 15, de Apocalipse, né? É interessante, né? Se nós vimos o final do capítulo 14, um anjo recebe a ordem para ceifar, para fazer uma colheita na terra, né? E esse anjo então passa e faz uma colheita na terra. E isso aí, né? Essa colheita, essa ceifa, já está marcando o final da grande tribulação, os últimos dias da grande tribulação. E aí vem as 7 taças com as 7 pragas. As 7 taças com as 7 pragas, elas marcam um período de 45 dias. Qual que é esse período de 45 dias? Vamos lembrar aqui que Daniel, na sua profecia, lá em Daniel capítulo 12, né, o anjo está revelando a Daniel ali que as pessoas deveriam permanecer 1290 dias, mas era bem-aventurado aquele que vivesse 1335 dias. Ou seja, 45 dias marcados depois da volta de Cristo, a volta de Cristo que está em alguns trechos, nós vamos falar desses trechos posteriormente, um deles inclusive no capítulo 14, no início do capítulo 14, que trata da volta de Cristo. E depois da volta de Cristo, vai haver um período de resistência na terra ao reinado dele. Esse reino vai ter que ser conquistado, vai ter que ser tomado na batalha do Armagedon. Durante esses 45 dias finais, vai chegar um momento em que as 7 taças da ira de Deus vão ser lançadas. Então está aqui no texto. Os 7 anos seguraram as 7 pragas, saíram no templo, vestiam um linho branco sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. Está aqui no capítulo 15, o que eu estou lendo é o versículo 6.
Entrando já no capítulo 16, o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra e se haviam feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam uma estátua. Segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de cadáver. Morreram todas as criaturas do mar. Diferente do que havia acontecido antes, não é 1/3 de criaturas. Aqui morrem todas as criaturas do mar. Todas. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes e se transformaram em sangue. Ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó santo, que és, que era, pois enviaste esses julgamentos. Então são julgamentos de Deus. E o quarto anjo, já no versículo 8, derramou sua taça sobre o sol, que com o seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha o controle sobre essas pragas. Não se arrependeram nem deram glória a Deus, nem nessa hora. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores feridas blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de seus atos perversos. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Para os reis que vêm do Oriente fazerem o quê? Virem para a grande batalha do Armagedon. O sétimo anjo, já no versículo 17, derramou sua taça no ar e do trono do templo veio um grito: está terminado. A derrota final dos reinos da terra chegou aqui. Nesta hora, depois que a batalha do Armagedon estiver encerrada, que o reino do anticristo estiver derrotado na terra, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas é preciso que haja essa derrota final. Aqueles que ficarem vivos até o final, esses vão fazer parte do milênio. Mas no milênio nós vamos falar depois, né? Estamos anunciando muito falar sobre o milênio. Então essas são as 7 taças da ira de Deus, da ira final de Deus, da derrota final do reino do anticristo. Agora, nós vamos retornar um pouquinho em nossa Bíblia para o capítulo 12. Eu falei que nós voltaríamos a falar do capítulo 12 de Apocalipse, e o capítulo 12 diz assim: Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa de dores de parto, de agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas na cabeça. Com a cauda arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, o que eu quero falar sobre isso? No dia 23 de setembro de 2017, durante a celebração da festa das trombetas em Israel, um sinal aconteceu no céu. Isso comprovado, tá? Isso foi visto, né? A posição em que os planetas estavam naquele sinal, a posição que os planetas estavam naquele sinal, era exatamente uma mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas sobre as suas cabeças, com a lua sobre os seus pés. Estava exatamente isso. Bom, na época houve um grande rebuliço, né? Eu me lembro que muitos, até eu mesmo, pensei que pudesse ser o momento do arrebatamento da igreja, né? Só que a gente não deve esquecer que o dia e a hora ninguém sabe. Mas pudesse ser o arrebatamento da igreja, porque era um sinal muito claro no céu. Onde nós erramos nisso? Porque
o texto em si, da mulher e do dragão, em momento nenhum fala de arrebatamento. Não é um texto que fala do arrebatamento da igreja. Então esse sinal não poderia ser um sinal do arrebatamento da igreja. Mas que algo de extraordinário teria que ter acontecido naquele dia, isso é fundamental para a gente pensar nisso. O que acontece? Esse texto de Apocalipse 12, ele resume anos e anos da história, né? Primeiro, ele fala da mulher vestida do sol com a luz sobre seus pés e com coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é uma mulher que tem o sol, a lua e 12 estrelas? Há um sonho de José, lá em Gênesis, né? José sonha e ele fala assim: eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando diante de mim. E de que aquele sonho estava falando? O sonho estava falando do pai, da mãe, no caso ali seria a madrasta, a mãe de José já tinha morrido, mas a tia, que era madrasta, a outra irmã da mãe dele e outra esposa do pai, porque são os que deram origem à nação de Israel. Então, o símbolo da mulher com 12 estrelas, a lua e o sol, é o símbolo da nação de Israel. Quem foi o filho que essa mulher teve? Quem foi o filho que essa mulher teve e que vai reger as nações com cetro de ferro? Jesus. E ele foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Então nós estamos vendo aqui algo que aconteceu lá por volta do ano 6 a.C. até por volta do ano 30 e poucos depois de Cristo, que é o momento em que Jesus nasce filho de Israel, porque a salvação vem dos judeus, Jesus nasce filho de Israel, Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus. O texto ainda fala do dragão e fala que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Quando isso aconteceu? Né? Alguns marcam isso em torno de 60 milhões de anos atrás. O momento em que houve a rebelião de Satanás e de seus anjos contra Deus no céu, e eles foram destituídos. Eles foram lançados sobre a terra. Então, alguns marcam essa data em torno de 60 milhões de anos atrás. E a outra questão que trata aqui, nesse texto, é que a mulher vai fugir para o deserto, onde Deus vai preparar um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Nós até já falamos sobre isso aqui. Quando nós estávamos falando dos 1260 dias, nós falamos sobre isso. Esse é o período da segunda metade da última semana de Daniel, período marcado como a grande tribulação propriamente dita, os 3 anos e meio finais, em que Israel vai estar protegido por Deus no deserto, enquanto o dragão vai tentar devorá-lo. É o que o texto vai continuar falando aqui. E uma outra questão aqui fala que houve uma guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, o dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Este texto aqui, claramente, é uma batalha diferente daquela primeira que o diabo arrastou 1/3 dos anjos dos céus e foi expulso do céu. Isso aqui há uma outra batalha em que o diabo e seus anjos perdem novamente a batalha para Miguel e os seus anjos. Este momento, né, nós já vimos aqui que tem coisas aqui que aconteceram lá, na primeira vinda de Jesus, tem coisas aqui nesse texto que vão acontecer durante a segunda
metade da grande tribulação, segunda metade da última semana de Daniel. E tem coisas aqui que estão ocorrendo neste momento. Quando aconteceu essa segunda batalha no céu? Talvez por volta de setembro de 2017, que houve essa segunda batalha dos anjos no céu. Talvez aquele sinal lá tenha marcado o nascimento do anticristo. Ou até uma ascensão do anticristo a algum governo, ainda não o governo de toda a terra, porque nós não temos ninguém ainda governando toda a terra, mas algum governo. Então, algo foi marcado naquele 23 de setembro de 2017. Nós não temos certezas ainda do que, mas algo que tem que ter a ver com esse texto, para que este sinal tenha aparecido no céu claramente, né? Nós vamos ver aqui, né, já no finalzinho do capítulo, né? Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado a luz ao menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de grande águia para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. A fuga de Israel. Então a serpente, como uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que havia sido jogado na boca do dragão. O dragão se enfureceu contra a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ou seja, aqui há uma luta. Não mais contra o remanescente de Israel. Esse está protegido no deserto. Mas contra aqueles que têm o testemunho de Jesus em toda a terra, contra o Israel espiritual. Contra pessoas que estarão durante a grande tribulação, não fizeram parte do arrebatamento da igreja, mas que passaram a seguir Jesus durante o período da grande tribulação. E essas pessoas vão sofrer uma perseguição terrível. Embora elas já vão estar fora da terra quando acontecer a Batalha de Armagedon e as 7 últimas taças. Semana que vem estaremos de volta. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de falar das nossas aulas para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo. Até semana que vem.